Olá, pessoal! Começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Manu Calmonges e hoje eu venho trazendo um relato da minha experiência com meu filho, da primeira vez que ele foi para a creche, como foi o comportamento dele lá, com quantos anos ele entrou na creche, se foi bom para ele. Gente, esse vídeo eu vou falar tudo aqui e espero que vocês, já assista até o final, porque eu tenho certeza que vai ajudar vocês, como todos os meus vídeos têm ajudado. Então, você aí que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal, nos ajude, ajude essa família a crescer, deixa seu like. Enfim, gente, vamos pro vídeo, vamos pro que interessa. Bom, pessoal, como eu falei, eu vim falar sobre a minha experiência, vim contar aqui a história do meu filho, do primeiro dia que ele foi para a creche, como foi que aconteceu lá, como foi que foi o desenvolvimento dele durante o ano. Primeiramente, eu não me arrependo de ter colocado meu filho na creche. Eu acho que foi algo que eu fiz e que até hoje, foi algo dolorido para mim. Só de lembrar, eu fico um pouco triste pelo fato que quando ele foi para a creche, eu não sabia que ele era autista, Mas eu não me arrependo de ter colocado meu filho na creche, tá? Então, eu vou falar para vocês logo, que o meu filho foi para a creche com 2 anos e meio. Então, quando ele entrou na creche, ele era bem pequenininho mesmo, ele mal sabia falar. Na verdade, ele nem falava direito, por conta do autismo, ele falou muito tarde. Mas o primeiro dia que ele foi para a creche, eu me lembro como hoje, meu filho, ele, quando viu os brinquedos, ele foi diretamente para um carrinho e começou a rodar as rodinhas. E naquele período, que eu coloquei meu filho na creche, eu não tinha ideia do que era o autismo, não sabia de nada, gente. Meu filho, ele tinha uns comportamentos que eu achava que era da criança mesmo, que era a fase dele. Levi, ele demorou muito de falar a palavra mamãe. Então, ele falava algumas frasezinhas, bem pouca, como papai. E não me lembro que ele falava quase nada, tá? E mesmo assim, eu coloquei ele na creche. Eu tive muito medo, de acontecer coisas com ele e ele não saber falar, por conta que ele não sabia conversar, não sabia falar. Mas eu precisava colocar o meu filho na creche pela necessidade, Eu precisava resolver minha vida. Levi, no primeiro dia, ele chorou muito, meu coração ficou muito apertado. Eu acredito que todas as mães aí, quando levam o filho pela primeira vez na creche e larga ele lá, eu acho que fica o dia todo pensando na criança, foi o que eu fiz. Então, assim, Levi, ele foi muito chorão, Então, na primeira semana, Levi chorou demais. E uma das coisas que foi muito chato, quando eu coloquei meu filho logo na creche, foi que a professora, ela me ligava quase todos os dias, pedindo para eu ir buscar Levi, porque ele chorava muito. Então, assim, aquilo já começou a me incomodar, porque eu falava assim, poxa, será que ela faz isso com todas as crianças que choram o dia todo? Ela liga para os pais que estão trabalhando para poder ir lá buscar. Mas, enfim, eu sabia que era só com meu filho. Então, quando eu coloquei ele na creche, eu sabia que tinha algo de errado com meu filho, por conta que ele chorava o tempo todo e as professoras já não tinham paciência, entende? Incomodava outras crianças. Lá tem um horário de as crianças dormir, então, assim, ele ficava chorando. Então, eu não sabia o que se passava com ele, E outra coisa que aconteceu quando meu filho foi logo para a creche foi que meu filho, ele não comia nada. Levi, ele parou de comer muito cedo, sabe? Ele não comia quase nada, não comia uma fruta, não comia uma verdura, não comia um alimento. Então, quando ele chegou na creche, ele não comia nada, nada que dava para ele, nem uma fruta, nem um suco, Levi tomava. Então, quando a professora começou a me avisar que ele não comia nada, aquilo começou a me preocupar, porque eu sabia que tinha algo de errado com ele, E aí, gente, eu ia todos os dias buscar ele para comer em casa e levava novamente
Porém, gente, ele nem o lanche da creche ele comia. Então, foi isso, né, através da creche, que me fez despertar mais para descobrir o autismo em meu filho, né? Esse foi um dos pontos no qual eu despertei. Eu disse, não, tem alguma coisa errada. Eu não desisti, né? Eu procurei ajuda, como eu falei nos outros vídeos, como eu descobri o autismo do meu filho. Enfim, Levi estudou o ano todo. E mesmo assim, né, eu sabia que tinha algo diferente com ele, mas eu não queria aceitar. Eu não procurei ajuda no primeiro ano. Eu fui procurar ajuda ano passado, né? Quando ele já tinha 3 aninhos e pouco. No começo do ano passado, de 2023. Mas Levi passou o primeiro ano dele na creche, passando por todas essas situações, né? De não comer na creche. A adaptação dele foi muito rápida com as outras crianças. Com o tempo ele parou de chorar, ele já ficava na creche o dia todo. Porém, gente, ele não ficava quieto. Na sala de aula, a professora sempre me relatava que ele não ficava quieto, ele ficava andando a sala toda. E então, né, eu fiquei assim, né, com uma anteninha em pé por conta dos sinais que a professora estava me passando. Porém, em nenhum momento ela falou assim que o meu filho era autista, não me comunicou nada. Mas eu comecei a estudar sobre o autismo e sabia que o meu filho era autista por conta desses comportamentos que, através da creche, foi me relatando. Então, eu comecei a informar a professora, mesmo sem o diagnóstico dele em mãos, eu comecei a falar que ele era autista. Aí ela falava que se ele tinha o laudo, eu falei não, que a gente estava ainda correndo atrás do neuropediatra, mas eu sabia que ele era autista. E quando eu falei isso, né, que ele era autista, para ela ter um pouquinho de paciência com ele e tal, foi quando ela falou para mim que ela já tinha observado isso, que ele tinha uns traços de autista, só que ela não tinha coragem de falar para mim, por conta que ela não sabia a minha reação. Então, quando eu comecei a falar para ela, porque eu estudei muito, eu sabia, eu tinha certeza que meu filho era autista, mas eu não queria aceitar. Porém, para eu não ter aquele constrangimento de todo dia a professora ligar para mim, me chamando, vem buscar seu filho que ele tá chorando. Levi não tá comendo. Então, eu comecei a falar, né, lá na creche que ele era autista, que a gente estava atrás do diagnóstico dele. Foi quando a professora, a diretora, ela me permitiu levar o lanche de Levi e me permitiu ir buscar Levi todos os dias. Então, assim, era algo muito cansativo para mim, era algo desgastante. Eu passei por uma fase muito triste, muito sofrida por conta disso. Eu cheguei a ouvir de pessoas próximas a mim que eu não cuidava do meu filho por conta que ele não comia. Então ele começou a perder peso, ele começou a ficar bem magrinho, porque Levi era bem gordinho. Eu vou colocar uma foto aqui para vocês verem como Levi era bem gordinho. E aí ele começou a perder peso, porque ele não comia mais fruta, ele não comia verdura, ele não tomava mingau. Era muito difícil, gente. E eu fiquei naquela coisa de querer logo saber o que meu filho tinha. Foi quando, né, eu conto aqui até nos outros vídeos que uma amiga minha veio passar um tempo na minha casa e ela era autista, ela começou a contar pra mim as experiências dela. E aí eu procurei ajuda, realmente, né, eu descobri o autismo do meu filho. E ano passado, Levi foi para o 2º ano de creche, e aí já tinha trocado a professora, e então, né, foi o tempo que eu comecei a correr atrás do diagnóstico dele. Foi quando a professora que estava com ele no começo do aninho não sabia o que ele tinha, né, por conta do comportamento dele tinha mudado totalmente. Levi era outra criança. Levi, ele se desenvolveu muito na creche, né? Então, ela, quando viu Levi, ela achava que Levi não tinha nada. Então, assim, quando eu pedi um relatório lá na creche para levar lá para perícia social, né, a perícia médica, eles não me deram um relatório. Eles começaram a descrever Levi uma criança que não era ele, sabe? Por conta que ela não conhecia o meu filho já tinha mudado de comportamento. Então, assim, Levi estava bem melhor, né, em termos de adaptação com outras crianças. Levi já falava o nome dos coleguinhas. Levi, ele gravava o nome dos coleguinhas
tudo. Então, pra você ter noção, Levi saiu do primeiro ano de creche falando o nome dos coleguinhas tudo, e ele gravava todo mundo, o rostinho de todo mundo que passava por ele e falava o nome da pessoa, entendeu? E aquilo, né, elas achavam que Levi era uma criança normal. Foi quando eu fui lá correr atrás desse relatório, né, da creche, e a diretora me deu um relatório descrevendo meu filho, que meu filho não era nada daquilo que ela estava colocando no papel. E aí eu falei para ela que eu ia procurar, né, o direito, que eu sabia que meu filho não era aquela criança, e eu pedi para que a professora dele antiga, que tinha falado comigo que ele era autista, descrevesse ele. Foi quando a diretora, né, permitiu que a professora do primeiro ano dele, né, de creche, escrevesse o relatório. Foi aí que ela escreveu o Levi todinho, né, tipo, descreveu o Levi totalmente, né, como ele era. E, enfim, gente, dizer para vocês que foi muito difícil, né, o primeiro ano dele, ele foi pra creche, como eu falei no começo do vídeo, com 2 anos e meio. O desenvolvimento dele foi excelente, Levi, nossa, se desenvolveu muito. Então, assim, gente, eu super indico as mãezinhas colocar o seu filho, né, que tem deficiência, na creche ou na escola, que haja essa inclusão para eles conviver com outras crianças, porque é muito importante. Então, às vezes a gente tem medo por conta que a gente quer proteger o nosso filho. Realmente, nós mães atípicas, a gente tem aquele cuidado de querer proteger. O nosso coração aperta, nem sempre a gente vai proteger o nosso filho para sempre. Então, assim, eu acho que o comecinho, né, é dolorido, porque eles são tão pequenininhos, são tão indefesos, e isso, né, nos machuca demais. O nosso coração de mãe aperta. Para vocês terem noção, Levi tinha um comportamento de querer cheirar a cabecinha de todas as crianças da sala dele. Ele queria sempre estar agarrando as crianças, porque ele nunca foi de bater em criança, sabe? Ele nunca foi uma criança agressiva. Mas por ele gostar tanto de criança, até hoje, quando ele vê um bebezinho na rua ou uma criança pequena, ele vai para perto e ele fica ali naquele grude, sabe? E ele fica pegando na criança. Então, assim, por ser muita criancinha do tamanho dele, nem todo mundo gosta que fica pegando, agarrando. E Levi, ele não tinha essa concepção, né? Então ele ficava cheirando a cabecinha das crianças, ele ficava agarrando. E as crianças não gostavam, as crianças empurravam ele. A professora sempre falava para mim, olha, às vezes ele chegou lá com algum arranhãozinho, porque as crianças empurravam ele mesmo, porque as crianças, né, não entendiam que aquilo era um prazer que ele sentia, né, de estar cheirando a cabecinha da criança. Eu lembro que foi momentos difíceis que eu passei, né, no início, que ele foi para creche. Foi sofrido para mim, para ele, né? Mas eu nunca desisti, nunca pensei em tirar ele. Eu sabia que aquilo uma hora ia passar, uma hora, né, ele ia se adaptar. Eu também como mãe. Então, assim, sobre alimentação, eu tive que fazer a minha parte, porque realmente até hoje ele não come alimentação de creche. Foi tanto que o ano passado passei um ano difícil também com ele. Ele não se adaptou aos lanches da creche, então eu levava o lanche dele, pegava ele a meio-dia para ir almoçar em casa, levava novamente. Então, você já sabe, né, como fica uma mãe, cansada, esgotada. Mas, enfim, Levi estudou os 2 anos, graças a Deus. Levi tá bem desenvolvido, hoje Levi fala tudo. E, enfim, Levi agora, né, faz parte da PAI. Então, ele vai para a creche um turno, no outro turno ele vai para a PAI. Então, assim, juntou tudo, né? Então, eu acho que é um conjunto. Para uma criança se desenvolver a ponto de como Levi se desenvolveu hoje. Levi é um menino que é super inteligente, então precisou ele ser acompanhado na escola, né? Ele precisou ir para a creche, ele precisou interagir com outras crianças. Ele faz os tratamentos dele certinho na PAI. Para vocês terem noção, Levi ele não tem contato com criança na PAI. Na hora da terapia, é só ele o profissional. Então, assim, foi importante meu filho estar na creche, porque a terapia é só ele e o profissional. Ele só encontra com alguma criança no corredor, porque às vezes tá ali os pais esperando, né,
para o filho fazer terapia e ali encontra, né, criança, fica ali esperando ser chamado. Então ele só tem contato com criança naquele momento que está esperando. Quando eles entram para fazer as terapias, é só ele e o profissional. Então, isso é importante a criança estar na escola, sabe? Porque é um conjunto. A escola, a terapia e a família, né? Porque eu e meu marido, a gente já faz a nossa parte como família, que é a parte de dar carinho, a parte de conversar bastante com ele, ensinar, porque não é só a escola que ele vai aprender, não fica só a responsabilidade das terapias, né? Porque as terapias é só para amenizar, né? Para estimular a criança, para, né, dar um suporte maior. Porém, eu acredito que nós pais temos um papel mais eficiente a fazer com o nosso filho, porque a gente passa mais tempo com ele em casa. Então eu, como mãe atípica, como mãe experiente já, né? Eu falo nessa parte de deixar o filho na creche. Eu acho que todas as mães, elas têm que colocar assim, o filho na creche, o filho na escola. É dolorido, é difícil, mas com o tempo você vai ver a evolução do seu filho, você vai ver seu filho, sabe, avançar, você vai ver seu filho se socializar, porque, gente, antes da creche, era impossível sair com o Levi para qualquer lugar. Levi chorava, Levi gritava, Levi corria, muitas pessoas me olhavam com cara feia, eu não ia pra igreja, eu não ia pra festa de aniversário, eu não ia pra canto nenhum com ele, a gente só ficava em casa porque eu não sabia o que ele tinha, o comportamento dele era bem diferente das outras crianças, ele era bem agitado, e enfim, eu não sabia. Então, foi através da creche que eu fui me despertando, sabe? Foi através da creche que meu filho foi evoluindo. E enfim, hoje eu sou grata a Deus pela criança que eu tenho em casa, pela evolução de Levi. E esse ano de 2024, ele vai para o 3º ano de creche, né? Ele já vai com 4 anos de idade. E ele vai mudar de creche depois de 2 anos em uma creche com mesmo coleguinhas, né? As professoras conhecidas. Ele vai mudar de creche por conta que a gente vai mudar de casa e a gente não quis tirar ele da creche ano passado porque também a gente mudou de casa, a gente veio para essa casa, mas a gente não mudou ele de creche porque eu sabia que ele ia sofrer muito por conta que estava no meio do ano. E a gente já tinha mudado de casa, ele já tinha mudado de coleguinha de rua, né? E tirar ele da creche ia ser muito sofrimento para ele. Mas esse ano a gente vai mudar de casa novamente. Eu vou aproveitar, vou mudar ele de creche. Enfim, vai ser uma mudança geral que vai acontecer na vida de Levi. Mas, né, eu creio que ele vai passar também, né, por essa fase super bem. Levi tá bem crescidinho, tá bem esperto. E eu venho trazendo aqui vídeo, né, de como ele vai se comportar no primeiro dia de aula com novos coleguinhas, com pessoas diferentes, né? A rotina dele vai mudar totalmente, ele vai estar em outra casa, com outros amiguinhos né, que ele vai fazer. Então, vai ser tudo novo para ele. Mas eu não me arrependo de ter colocado meu filho novinho, né, em uma creche. Eu acredito que ele cresceu muito, evoluiu muito. Então, eu super indico, tá? Então, esse foi o meu relato. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Acompanhe os próximos vídeos aqui no canal, porque, gente, vai ter muita coisa boa que eu vou trazer pra vocês. Muitas experiências, rotina. E eu vou estar ensinando a vocês muitas coisas aqui. Então, você aí, né, me acompanhe nos próximos vídeos. E os vídeos que vocês ainda não assistiram, vai lá, faz uma maratona, porque, gente, tem tanto vídeo top, tem tanto vídeo eu falando aqui sobre benefício que o seu filho tem. Então é isso, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Beijo no coração!